vamos para a próxima questão. Questão 6, aplicado pela Sesgran-Hill em 2014 no Banco da Amazônia. Em uma urna há 5 cartões de papel com o mesmo formato, cada um deles contendo uma única letra. 3 cartões contêm a letra A e 2 cartões restantes contêm a letra R. Retirando-se os cartões da urna, um a um, de forma aleatória e sem reposição, qual é a probabilidade da sequência retirada ser ARARA? Letra A, 1 sobre 120, letra B, 1 sobre 60, letra C, 1 sobre 20, letra D, 1 sobre 10, letra E, 1 sobre 5. Pessoal, de volta aqui comigo, questãozinha da Sesgran-Hill, e foi passado pra gente que há 5 cartões de papel. Então vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho 5 cartões. Cada um deles contendo uma letra. 3 cartões contêm a letra A e 2 cartões contêm a letra R. Então eu tenho aqui, ó, A, R, R. Ele quer saber, retirando-se aleatoriamente uma carta, uma a uma, qual que é a probabilidade de ser retirado a seguinte forma. Então, eu quero obter isso daqui retirando aleatoriamente, escolhendo aleatoriamente uma das cartas. Pessoal, vamos pensar da seguinte forma. Nós temos 5 posições. E ao dizer que eu quero ter um A na primeira posição, depois eu quero ter um R na segunda, um A na terceira, um R na quarta e outro A na quinta, é a mesma coisa que dizer que eu quero ter um A, E, um R, E, outro A, E, um R e depois E, um outro A. Por que é importante esse E? Porque é nessa fórmula que nós iremos utilizar. Então, eu quero a probabilidade de A, E, B. Só que aqui, em vez de eu ter 2 eventos, eu possuo 5. Não tem problema, eu vou multiplicar os 5 eventos. Aqui no primeiro cartão, eu preciso retirar um A. Qual que é o meu espaço amostral? Eu tenho aqui, ó, A, R, R. No meu espaço amostral, eu tenho 5 possibilidades. Então, o meu U aqui é igual a 5. Eu quero retirar um A. Eu tenho 3 possibilidades. Então, o meu N de A aqui é igual a 3. Por que isso? Aqui eu tenho 3/5 a minha probabilidade de retirar um A. Eu retirei um A aqui, então eu risco. Para a segunda carta, eu vou ter 4 elementos no U. Na terceira eu terei 3, aqui 2 e aqui restar. Agora eu quero retirar um R. Observe que eu tenho 2 possibilidades. Então eu tenho 2 sobre 4 e risco um R. Aqui agora na terceira posição, eu tenho 2 possibilidades de um A. Opa. Risco o A. O R aqui é uma posição. E depois o nosso A que resta, somente 1 para 1. Então isso daqui é igual a 3/5 vezes 2/4 vezes 2/3 vezes meio vezes 1. Pessoal, entenderam o que eu fiz? Eu coloquei aqui como se fossem eventos separados. Na verdade, são eventos separados. E então eu tenho, no primeiro evento, a probabilidade de 3/5 de retirar um A. Depois eu tenho 2/4 de retirar um R. Porque eu já retirei uma carta, então eu tenho que removê-la do meu espaço amostral. Eu não posso continuar aqui com 2/5, depois aqui 2/5, 1/5 e 1/5. Eu tenho que ir fazendo a remoção do meu espaço amostral. Isso tudo vai ser igual a 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Eu tenho 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 1, vezes 1. Então eu tenho 12 sobre 120. Posso cancelar por 12. Aqui fica 1 e embaixo 10. Eu tenho 1/10 de possibilidade de fazer isso. Isso é igual a 10%, que é igual a 0,1.
Então o nosso gabarito está na letra D. Na verdade está nessa forma aqui, ó. Então o gabarito nosso na letra D. Entenderam, pessoal? Questãozinha bacana. Sétima questão, aplicado pela Corporação de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro em 2015 para o cargo de soldado bombeiro militar. Retirando-se ao acaso uma das 52 cartas de um baralho, qual a probabilidade de se obter um rei ou uma carta do naipe de ouros? Pessoal, de volta aqui, questãozinha simples. No baralho, eu tenho as cartas vão do As até o 10, então depois eu tenho a dama, o valete e o rei. Isso aqui é bacana, porque já me aconteceu o seguinte, eu estava dando uma aula uma vez, uma aula particular, e eu passei um exercício parecido com esse, que envolvia baralho. E a aluna em questão me falou que não conhecia o baralho. Eu falei, mas como não conhece um baralho? É um objeto tão conhecido, né? Ela falou, eu sei que é um baralho, porém eu não conheço, não tenho domínio das cartas, dos símbolos, porque a religião não permitia. Então, pessoal, se você não conhece aí, não sabe o que é um baralho, pelo menos pegue na mão. Às vezes, eu sei que tem algumas religiões que não permitem jogos de azar, algumas coisas desse tipo, mas você deve conhecer, deve no mínimo saber, aí pelo menos para passar no seu concurso. É só uma curiosidade. E o exercício quer saber pra gente qual que é a possibilidade de um baralho com 52 cartas de retirar uma carta que é um rei ou uma carta do naipe de ouros. Pessoal, no baralho, então a gente tem aqui as 13 cartas e nós temos 4 naipes. Cada carta possui exatamente 4 cópias, cada uma de um naipe. Então eu tenho 4 ases, sendo um de ouro, um de espada, um de copas e um de paus. Eu tenho um 2 de ouro, de espada, de copas e de paus. Assim, igual o reis, onde eu tenho um de ouro, um de espada, um de copa e um de paus. Se nós pensarmos dessa forma, sem aplicar a fórmula, o que nós temos? Eu terei uma carta do naipe de ouro para cada uma dessas daqui, então eu tenho 13 possibilidades. E depois eu tenho mais 4 reis, que são dos 4 naipes. No nosso total, a gente teria 17 possibilidades. Só que aqui está duplicado, porque o rei de ouro eu contei 2 vezes. Eu contei na hora que eu fiz a contagem dos naipes de ouros e depois incluí novamente na hora que eu coloquei o reis. Repararam? Essa é aquela nossa intersecção que a gente tem que remover quando tem a fórmula do ou. Porque o exercício quer ou o naipe de ouro ou o reis. Então vamos aplicar na fórmula. O P de A eu vou chamar da possibilidade aqui do ouro. Eu tenho 13 possibilidades e um espaço amostral de 52 cartas. O P do B vai ser igual, eu tenho 4 possibilidades, 4 reis, de 52 cartas. Disso tudo aqui, eu tenho 13 vezes 13 dividido por 52, mais 4 sobre 52, menos, coloco a probabilidade de A multiplicado pela probabilidade de B. Então, 13,52 vezes 4,52. Aqui é simples, 52 mais 52 eu tenho no denominador, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Vai dar 17. Menos, aqui eu posso cancelar com aqui, eu fico com 4 e com 1. 4 dividido por 4 dará 1. Então eu tenho 1 sobre 52 vezes 1. Isso vai dar 1 sobre 52. Se nós separarmos, é o que a gente tem aqui, ó, 17 possibilidades no total, é aquele número que nós tínhamos chegado fazendo a contagem, menos uma carta da intersecção. É o que eu tenho o rei de ouro sendo contado 2 vezes. Então eu tenho 16 sobre 52. Posso simplificar por 2, então aqui fica 26, dá 8, posso simplificar novamente, vai ficar 4 sobre 13.
Gabarito nosso está na alternativa E. Entenderam, pessoal? Questão simples. Isso daqui eu fiz somente para mostrar mais uma vez por que nós temos que remover essa intersecção. Pessoal, já falei isso umas 20 vezes. Tomem cuidado, não esqueçam de fazer isso na prova. Vocês perdem uma questão de bobeira se não fizerem isso daqui. Porque com certeza o avaliador vai colocar essa possibilidade direta ali, o 17/52. Oitava questão, aplicada no Banestes para o cargo de analista econômico. Determinado mágico apresentou ao menino um conjunto de 30 cartas, numeradas de 1 a 30. Solicitando que o menino escolha uma das cartas, qual a probabilidade de que uma carta de número ímpar e múltiplo de 3 seja escolhida? Pessoal, de volta aqui comigo. Questão parecida com a questão anterior, só que agora eu não tenho um baralho convencional. Eu possuo um baralho enumerado de 1 até 30 e ele quer saber a probabilidade de retirar uma carta que seja ímpar e que seja múltiplo de 3. Então aqui ímpar e múltiplo de 3. Vamos fazer o seguinte, você não precisa fazer isso na sua prova, estou fazendo somente para demonstrar. As cartas que são ímpares. Eu tenho 3, 6, 9, 12, 15 cartas. Agora, as cartas que são múltiplas de 3. Eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Quantas cartas nós temos aqui que são múltiplas de 3 e que são ímpar? Eu tenho uma aqui, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5. Então eu possuo 5 cartas em um universo de 30. A nossa probabilidade é de 5 por 30. Então cancelo aqui por 5, fica igual a 1/6. Se nós formos fazer isso, de acordo com a fórmula que nós temos, o ímpar vai ser o meu P de A, minha probabilidade de A. Eu tenho quantas cartas que são ímpares? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Possuo 15 cartas. As que são múltiplas de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual que é o meu espaço amostral? É 30. A probabilidade de A vai ser igual a 15 por 30. A probabilidade de B vai ser igual a 10 por 30. Daqui eu tenho meio e tenho 1/3. Meio vezes 1/3 vai ser igual a 1/6. Resultado que nós já obtivemos fazendo a contagem. Novamente, vocês não precisam fazer a contagem. Se vocês aplicarem na forma que nós temos do E, vocês chegarão no mesmo resultado. É somente para fazer a demonstração. O gabarito nosso, então, está na letra C. É o gabarito, letra C. Nona questão, aplicado pela VUNESP em 2015 no TJ São Paulo para o cargo de estatístico judiciário. Em um processo seletivo, 3 candidatos disputam uma vaga. Um dos testes, o coordenador do RH mostra-lhe 5 adesivos, 2 pretos e 3 brancos, e coloca o adesivo nas costas de cada candidato. Cada um deles sabe a cor dos outros 2, mas não sabe a sua própria. Raciocinando em termos de probabilidade sobre a cor atribuída a um dos candidatos, é correto afirmar que, se os outros 2 são pretos, a probabilidade de ele ser branco é de meio. Letra B. Se os outros 2 são brancos, a probabilidade de ele ser preto é 2/5. Letra C. Se os outros 2 são de cores diferentes, a probabilidade de ele ser branco é 2/3. Letra D. Se um dos 2 é branco, a probabilidade de ele ser preto é 2/5. Letra E. Se um dos 2 é preto, a probabilidade de ele ser preto é meio. Pessoal, de volta aqui comigo.
Então, questãozinha da VUNESP, eu tenho 3 pessoas que estão participando de um processo seletivo e chega um momento em que o coordenador do RH mostra 5 adesivos. Três são brancos e 2 são pretos. Então, ó, 3 são brancos e 2 são pretos. Ele coloca o adesivo nas costas de cada candidato. Pega um adesivo e coloca nas costas de um candidato, pega outro adesivo e coloca nas costas do outro, e pega um outro adesivo e coloca nas costas do terceiro. Eles podem ver das outras pessoas quais são os adesivos, porém ele não pode ver dele mesmo. E aí ele pede para a gente, raciocinando em termos de probabilidade sobre a cor atribuída a um dos candidatos, se os outros 2 são pretos, a probabilidade de ele ser branco é meio. Pessoal, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui ó, um candidato, tenho o outro candidato. O terceiro candidato é o que está olhando. Ele está olhando para esses 2. Ele olha para os 2 e esse daqui possui um preto, esse daqui possui um preto. A probabilidade dele ser branco é de meio. Repare o seguinte, eu tenho meu espaço amostral aqui inicialmente em 5, só que agora eu já tenho 2 descobertas. Eu sei que um é preto e o outro também é preto. Então eu reduzo meu espaço amostral para 3. E me restam os 3 brancos. A probabilidade dele ser branco é meio? Não, a probabilidade dele ser branco é 100%, porque os 2 pretos, ele já sabe onde está. Então, aqui a letra A não pode ser. Se os outros 2 são brancos, a probabilidade de ele ser preto é 2/5. Então agora eu tenho aqui ó, um adesivo branco e um adesivo branco. Novamente, eu tinha 5 adesivos, agora o meu espaço amostral passa para 3. O que restou aqui para mim? Eu tinha 3 brancos. Eu já sei que 2 foram utilizados. Restou um branco e 2 pretos. Eu posso dizer que a probabilidade do dele ser preto é 2/5? Não, a probabilidade é 2 sobre o espaço amostral, é 2/3. Compreenderam? Então eu não posso dizer que é 2/5. Eu já reduzi o meu espaço amostral aqui. Não pode ser a letra B. Letra C. Se os outros 2 são de cores diferentes, a probabilidade de ele ser branco é 2/3. Agora eu tenho um branco e um preto. Eu retiro um branco e retiro... Aliás, eu retiro um preto e retiro um branco. O meu espaço amostral cai novamente para 3 e agora eu tenho 1/3 para ser preto e 2/3 para ser branco. Ele diz pra gente que a probabilidade de ser branco é de 2/3. Está correto, está certinho o gabarito nosso. Letra D. Se um dos 2 é branco, a probabilidade de ele ser preto é 2/5. Agora eu não tenho informação dos 2. Eu tenho que somente aqui, ó, um é branco, o outro ele não me informou nada. Então o meu espaço amostral, na verdade, agora é 4, porque eu só sei 1. E ele diz que a probabilidade dele ser branco é de 2/5. Não, na verdade a probabilidade dele é de 2/4. É na verdade de meio. Então essa alternativa está errada. Olha lá, eu tenho 2/4. Retirei um do meu espaço amostral e retiro um branco que eu já sabia. Me restaram 2 brancos dentre 4. E letra E. Se um dos 2 é preto, a probabilidade de ele ser preto é meio. Agora eu inverto, aqui não é branco, é preto. Isso daqui eu já sei. O que me resta? Para ele ser preto, ó, 1/4. E para ele ser branco, 3/4. A alternativa falou que é meio, então está incorreto. Gabarito nosso na letra C, questão bem simples. Letra 10. Sesgran-Hill 2015 aplicado na Liquigás para o cargo de técnico. Deseja-se escrever números nas faces de um cubo, de maneira a formar um dado que, quando lançado, apresente probabilidades de que saia um número múltiplo de 3 igual a meio e a probabilidade de que saia um número ímpar igual a 2/3. Para satisfazer a condição desejada, as faces do cubo podem ser numeradas com os números da sequência. Letra A, 1, 2, 3, 5, 5, 6. Letra B, 1, 2, 3, 3, 4, 6.
Letra C, 1, 2, 3, 3, 5, 6. Letra D, 1, 2, 3, 4, 4, 6. Letra E, 2, 3, 3, 3, 5, 6. Pessoal, de volta aqui comigo. Imagine o seguinte, a pessoa possui um cubo na mão e esse cubo está em branco, ele está sem enumerações. Ele quer preencher esse cubo com números de forma com que ele tenha múltiplos de 3, a probabilidade seja de meio na hora que ele jogar esse cubo para o chão e cair um número aleatoriamente. E que a probabilidade de um número ser ímpar seja igual a 2/3. O que nós temos aqui? Um cubo possui 6 faces. Esse é o nosso espaço amostral. É o nosso todo. Se eu tenho que metade tem que ser múltiplo de 3, eu tenho 3 números, metade de 6, que são múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3 que nós podemos ter em um cubo? O 3 e o 6. Então, entre 3 e 6, eu tenho que ter 3 posições. Vamos dar uma olhada, ver se a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Olha aqui, eu tenho um 3, possuo um 6. Na minha contagem, eu tenho 2. Então, essa daqui não pode ser. Aqui eu tenho 3, 3, 6. Aqui está correto. Aqui eu tenho 3, 3 e 6. Também está correto. 3 e 6. Possuo somente 2. Então, não pode ser. Aqui eu tenho 3, 3, 3 e 6. Então, não pode ser. Aqui a minha possibilidade é de 4/6 para a gente ter um múltiplo de 3. Agora, a probabilidade de ser um número ímpar seja igual a 2/3. 2/3 de 6 vai ser igual a 12 sobre 3, que vai ser igual a 4. Na minha combinação, eu tenho que ter 4 números ímpares. Vamos para as duas alternativas que sobraram. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Não pode ser, né? Então, eu tenho um 2, um 4 e um 6 aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Está correto? Então, o gabarito nosso na letra C. Questão bem simples, né, pessoal? 11ª questão aplicada pela Fundep em 2014 no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Sabe-se que em determinada empresa de pesquisa trabalham 11 empregados, sendo que 3 possuem nível superior, 6 têm nível médio e 2 são de nível fundamental. Se for formada uma equipe de 4 pessoas para a realização de um trabalho de campo, escolhendo-se os empregados de maneira aleatória, é correto afirmar que a probabilidade de que essa equipe contenha todos os empregados de nível superior será a de letra A, 0,024, letra B, 0,031, letra C, 0,036, letra D, 0,043. Correto? Fatorial. Depois eu tenho 35 na inovação e tecnologia e estudo de mercado. Se eu tenho 35 aqui,